até o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, obrigado porque temos a Tua palavra, Senhor, e por meio dela podemos Te conhecer, Senhor, porque se não fosse pela revelação da Tua palavra, nada poderíamos conhecer de Ti, Senhor. Então obrigado, Pai, porque aprove o Senhor se revelar a nós, e se revelar de uma forma especial através da Tua palavra. Por isso, Senhor, nos ajuda nesta meditação, abre os nossos corações, me dá, Senhor, me concede a Tua graça para que eu possa pregar com ousadia, com sabedoria a Tua palavra, mas também, Senhor, concede a Tua graça para que cada um dos Teus filhos e filhas, aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que ouvirão esta palavra pela transmissão, que cada um desses possa receber a Tua palavra, Pai, e que esta palavra venha produzir frutos, edificação, transformação em todos aqueles que ouvirem a Tua palavra. Eu Te peço isso, Pai, no nome santo do Senhor. Amém. E amém. Os irmãos podem assentar. Então o título da nossa palavra é Confiando no Caráter de Deus. Eu não sei se você já teve a experiência de, não conhecendo alguém muito bem, não conhecendo uma pessoa muito bem, e pensar algo, às vezes não muito bom a respeito daquela pessoa, e mais tarde, por meio de uma aproximação, por meio de uma amizade, vamos assim dizer, descobrir que aquele seu pensamento a respeito daquela pessoa estava totalmente errado. Que aquela pessoa não era aquilo que você imaginou, na verdade, era uma boa pessoa, uma pessoa legal. Quem já teve essa experiência, né? Eu creio que muitos de nós já tivemos essa experiência, né? Às vezes, temos aquela primeira impressão e não é uma primeira impressão verdadeira, depois a gente descobre que a pessoa é gente boa. Certamente que isso já aconteceu com muitos de nós ao longo da nossa vida, pelo menos comigo já aconteceu muitas vezes, né? Mas entenda que esta não é uma sensação ou experiência que temos apenas numa relação com os nossos semelhantes, mas também podemos dizer que a temos a respeito do próprio Deus, e eu diria que por duas razões, né? Primeira, porque todo o conhecimento que podemos ter a respeito de Deus, ainda que seja um conhecimento ou um pensamento bom, é na verdade um pensamento limitado e falho, né? É um pensamento limitado e falho, que precisará constantemente de ajuste. E quando eu falo limitado e falho, por conta de nós mesmos. Por mais que você se esforce para pensar o máximo a respeito de Deus, a nossa mente é limitada, a nossa capacitação é limitada,
Nós somos levados pela nossa limitação, e aí o nosso pensamento a respeito de Deus vai ser um pensamento ainda incorreto, vamos assim dizer. A segunda razão é porque a nossa natureza humana, marcada pelo pecado, nos faz muitas vezes vermos Deus de uma maneira desajustada, enganosa e até mesmo desconfiada. Então, todo ser humano, movido pelo pecado, ele tem visões a respeito de Deus, e são visões, na sua grande maioria, errada, né? Desajustada, desconfiada, ou até mesmo visões, eu diria que até um pouco rude. Por exemplo, alguma dessas pessoas, né, tem a visão de não crer em Deus, são os ateístas. Eles tomam a posição de dizer: Deus não existe, eu não creio em Deus. E uma multidão de pessoas tem essa visão de Deus, eu diria que uma visão negativa, uma visão da negação da existência de Deus. Um segundo grupo também bem representativo são chamados de agnósticos. São aqueles que dizem: olha, se Deus existe ou não, para mim não importa. Ele difere um pouquinho do ateísmo ou do ateísta, porque o ateísta diz: Deus não existe, ele afirma isso. O agnóstico não, ele diz, ele não afirma, mas ele diz: para mim não importa se Deus existe ou não existe, eu vou vivendo a minha vida, eu vou me esforçando, e ele, né, tem uma visão errada a respeito de Deus. E a terceira visão, que é a visão cristã e bíblica, esta visão é diferente dessas outras duas e diz: não, eu creio que Deus existe. E não apenas que Deus existe, mas eu creio que Ele é o Criador, Ele é o Senhor do universo, que Ele controla todas as coisas, e inclusive sustenta e guarda a minha própria vida. Amém, meus irmãos? Então, movido por essas três visões, as pessoas se relacionam com Deus, obviamente, de maneira errada, de maneira certa. E como bem escreveu um teólogo chamado Herman Bavinck, ele disse o seguinte, abre aspas: do passado até os dias atuais, toda luta religiosa está essencialmente relacionada a esta questão. Que questão? Quem Deus é. A grande disputa do coração humano é essa: quem Deus é? E a maneira que nós respondemos esta pergunta cria a nossa visão a respeito de Deus e de como Deus cuida deste mundo, né, de como Deus está cuidando deste mundo. Os filósofos dão também um termo técnico para isso, chamando de cosmovisão, que é a junção das palavras cosmos, que traz o sentido de universo e de realidade, e visão no sentido de compreensão do mundo. Então essa palavra cosmovisão traz essa ideia, né, de como a pessoa enxerga a realidade do universo. E a realidade mais básica do universo, que alguém, quando fala de cosmovisão, a pergunta mais básica do universo é: quem criou todas as coisas que estão à nossa volta? Todas as pessoas têm que responder isso. Todas. Até mesmo quem não crê em Deus tem que responder isso. E quem não crê em Deus responde, né, dizendo: nós viemos de um processo de evolução, nós viemos de uma sopa cósmica, mas todos têm que responder isso. Nós cristãos temos uma resposta: foi Deus que criou o universo, Ele é o Senhor de todas as coisas. No seu livro, chamado Cosmovisões em Conflito, o autor Ronald Nash, ele escreveu o seguinte: o elemento mais importante de qualquer cosmovisão é o que ela diz ou não sobre Deus. Então, quando você vai conversar com alguém, e para descobrir qual é a cosmovisão desta pessoa, a pergunta mais básica que você tem que fazer para essa pessoa é: o que você pensa sobre Deus? E a partir dessa resposta, você já vai ver mais ou menos para que caminho ele vai.
Se ele vai para o caminho do ateísmo, se ele vai para o caminho do agnosticismo, ou se ele vai para o caminho do que nós chamamos de teísmo. Mas ainda assim, isso precisa ser desenvolvido. Então, se alguém deseja ter um conhecimento verdadeiro e ajustado a respeito de Deus, precisa buscar na única fonte segura que nós temos. E a única fonte segura que nós temos é a sua palavra. Quando nós estudamos teologia, a primeira coisa que nós aprendemos, e eu me lembro dessa aula, até hoje, quando eu tive aula com determinado professor, que quando alguém pergunta, o que é teologia para você? A pergunta mais básica que a gente dá é o quê? Teologia é o estudo sobre Deus. E esse professor me corrigiu toda a turma, dizendo, não, teologia não é o estudo sobre Deus. Teologia é o estudo sobre aquilo que Deus revelou de si a nós. Porque ninguém pode estudar Deus, eu não posso estudar Deus como eu estudo esse microfone. Pegando ele, botando numa prancheta, vendo aqui qual o material que ele é formado. Deus não é um objeto de estudo de alguma ciência. O objeto de estudo da teologia é a Bíblia. E isso foi o que Deus quis revelar a nós. Então, se você quer conhecer Deus, o caráter de Deus, a pessoa de Deus, a fonte segura que nós temos é a sua palavra. Nós estamos começando um ano novo, podemos dizer isso, né? Estamos nos primeiros dias, pelo menos vamos dizer isso até o dia 30 de janeiro, mais ou menos, tá bom? Então nós estamos começando um ano novo, e certamente esse ano novo trará muitos desafios e situações que testarão a nossa confiança em Deus. Quer queira você ou não, entenda isso. Você será testado ao longo deste ano. A sua confiança em Deus será testada ao longo deste ano. A sua fé em Deus será testada ao longo deste ano. E testarão a nossa visão a respeito de Deus. E a pergunta que eu faço aos irmãos e irmãs nesta noite é: você está convicto que pode confiar em Deus para tudo o que acontecer na tua vida ao longo deste ano? Você está convicto disso? Você está seguro disso? Você tem razões seguras para confiar em Deus ao longo deste ano? E na primeira mensagem desta série que nós vamos pregar aos domingos à noite, eu quero trazer esta base segura e inabalável para que você e eu possamos confiar em Deus. E que base segura é essa, pastor? Qual é a base mais segura que um crente tem para poder confiar em Deus? Sabe qual é a base mais segura? O caráter do próprio Deus. A pessoa do próprio Deus. Aquilo que Ele é, aquilo que Ele se revela. Então, ao longo da sua revelação ao homem, Deus pede que seu povo confie nele, firmado não naquilo que ele faz. Isso também é uma base que a gente pode ter. Mas a base principal e fundamental é firmado naquilo que ele é. Há uma diferença muito grande. Nós podemos confiar naquilo que Deus faz? Sim. Mas a base mais segura, mais firme, é firmado naquilo que Ele é. E foi isso que Ele disse para Moisés, no texto que nós usamos na pregação pela manhã, quando Moisés, eu não cheguei na parte do texto, mas em todo o contexto de Êxodo 3, Moisés recebeu o chamado de Deus, e Moisés tinha que ir lá ao povo dizer: Deus me chamou. E Moisés, antes de ir ao povo, disse: Senhor, eu vou lá falar com o povo, e o que eu farei, e que eu falarei a respeito de ti, para que o povo saiba que o Senhor de fato falou para mim, falou comigo. E Deus disse para Moisés: diga ao povo que eu sou o que sou. E isso tem que bastar. Então o caráter de Deus é a grande base da nossa confiança. E a resposta de Deus para Moisés foi: eu sou o que sou. Então o caráter de Deus, irmãos, é o fundamento da fé
que sustenta o seu povo. Qualquer desconfiança, qualquer alteração neste fundamento fará a nossa fé ruir. E essa foi a grande tentação que Satanás usou e usa até os dias de hoje. Quando Satanás foi tentar o primeiro casal, sabe aonde que ele tocou? Sabe qual foi a chave que ele tocou? Foi no caráter, foi na visão que o casal tinha a respeito de Deus. Porque o Satanás disse para aquele casal: será que Deus é tão bom como vocês estão falando? E aí Satanás trabalhou dizendo: porque se Deus fosse tão bom, será que Ele teria retido alguma coisa de vocês? Então Satanás estava dizendo: olha, se Deus reteve a árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, então Deus não é tão bom, porque essa árvore vai trazer coisas maravilhosas para você. Então a tentação de Satanás foi exatamente mostrar um Deus para aquele casal, ferindo o caráter de Deus. E Adão e Eva caíram. Então o pecado começa aí. O fracasso da fé começa aí. É quando a nossa visão de Deus não está segura naquilo que Ele se revela a nós. E o texto que nós temos à nossa frente é um entre tantos outros que temos na Escritura que comprovam isso. O caráter de Deus, a importância do caráter de Deus. Deus quer que nós confiemos em quem Ele é, e Deus quer que sejamos testemunhas disso. A coisa mais maravilhosa que tem é quando nós somos testemunhas, né, de coisas boas. Quem gosta de ser testemunha de coisas boas, né? É maravilhoso. Quando você dá testemunho de algo bom. Quando você dá testemunho de uma pessoa que é boa. Quando você dá testemunho de um profissional que é excelente. Então, Deus nos chama a sermos testemunhas dele. Voltemos aqui ao texto. Versos 10 e verso 12, aparece essa palavra duas vezes. Deus dizendo: vós sois o que, meus irmãos? O que Deus disse, irmãos? Vós sois as minhas testemunhas. E lá no verso 12, mais uma vez: eu anunciei salvação, realizei, a fiz ouvir, Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois o que? As minhas testemunhas. Então Deus chama aquele povo a ser testemunha dele. E se você quer saber, né, quando o texto nos mostra esse chamado de Deus para que sejamos testemunhas dele, testemunha é aquele que sabe quem o outro é. Por exemplo, se você quer saber mais a respeito de mim, você tem dois caminhos para saber a respeito mais da pessoa que eu sou. Um caminho é se aproximando de mim, né, tendo contato comigo, me chamando para tomar um café na sua casa, almoçar, jantar, comer uma sobremesa, tá bom? Isso vai ser bom, bem? Mas se você de repente não adotar esse caminho, há um outro caminho. Se você quer saber mais a respeito de mim, procurar saber com pessoas que andam muito comigo. E entre essas pessoas todas aqui na igreja, quem é a que mais sabe de mim entre todos os irmãos aqui? É irmã Denise. Então ela pode ser uma testemunha da minha pessoa, um testemunho do meu caráter. E assim funciona com todos nós. Então quando Deus nos chama para sermos testemunhas dele, o que Deus quer, na verdade, é que nós sejamos, neste mundo, uma testemunha do Deus Todo-Poderoso. É que nós sejamos testemunha de quem Ele é, daquilo que Ele faz, do seu caráter. Aqueles que podem falar de Deus, de quem Ele é, pois estão vivendo em comunhão com Deus. A testemunha fala daquilo que vê e vive. Mas um ouvinte fala daquilo que ouviu falar. E às vezes também isso não acontece na relação humana, né? Às vezes uma relação humana começa de amizade,
E aí, às vezes, um outro amigo chega e fala assim: olha, você está tendo contato com aquela pessoa, eu ouvi falar. Não é assim que acontece, irmãos? Olha, cuidado, porque eu ouvi falar. E quando se trata de Deus, nós não podemos ser daqueles que ouviram falar de Deus. Deus não nos chama para sermos ouvintes, né, a respeito dele. Deus nos chama para conhecê-lo. E conhecê-lo passando a ser testemunhas do Senhor. Infelizmente, muitos cristãos deixaram de ser testemunha de Deus neste mundo e passaram a ser ouvintes de Deus. Falam daquilo que ouvem no sermão, falam daquilo que estudaram nos livros, mas não podem falar de experiências verdadeiras e reais com Deus, porque infelizmente não as têm. O que Deus nos chama, meus irmãos, é que nós não sejamos apenas: eu ouvi falar de Deus num sermão de domingo, que coisa maravilhosa. Eu conheci, né, porque estou lendo aqui um livro. Essas coisas são preciosas. Mas a testemunha não, ela vive. A testemunha, ela tem experiência. Ela está convivendo com Deus. E é isso que Deus chamou o seu povo e chama-nos também. E por meio da boca do profeta Isaías, Deus queria que aquele povo acreditasse e proclamasse que Ele, o Senhor, estava numa posição superior, acima de todos os deuses. Um dos louvores que nós cantamos nesta noite, né, fala isso de uma maneira muito linda, né? Acima de todos, né, está o Senhor entronizado. Quem concorda com isso? Que Deus está acima de todos, entronizado, é o Senhor. E nós vemos isso aqui no verso 11, né? Diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então essa posição de que Deus está acima de todos os outros é uma posição que nós, como testemunhas de Deus, temos que enfatizar. Deixe-me trazer de volta, só para que os irmãos gravem esta frase e entendam que ela é uma frase muito importante, a frase do teólogo Bavinck. Ele fala o seguinte: do passado até os dias atuais, toda a luta religiosa está essencialmente relacionada a esta questão de quem Deus é. E isso fica muito claro, irmãos. Às vezes a gente não percebe isso, mas isso fica muito claro em qualquer época e nesta época que nós estamos vivendo. Por exemplo, qual é a grande pregação que o mundo faz? Que todos os deuses ou que todas as religiões, elas são diferentes. É isso que é a pregação do mundo de hoje? Que todas as religiões são iguais, que todos os deuses são iguais. Por exemplo, quem tem sua rede social, quem gosta de ler as notícias, soube que no Réveillon deste ano houve uma polêmica, né? Houve uma polêmica porque parte da sociedade, os defensores das religiões de matriz africana, protestaram e pediram que o prefeito do Rio, né, levante lá uma estátua em homenagem a um pai de santo que teria sido o iniciador dos festejos, né, de final de ano na praia de Copacabana. E quando a gente ouve essas coisas, parece uma notícia boba, uma notícia simples, mas a grande questão é: o que está por trás disso? Sabe qual é a questão que está por trás disso? É exatamente esse pensamento que domina o mundo, que todas as religiões são iguais, que todos os deuses são iguais. Então o mundo prega isso, e o prefeito pressionado disse que iria fazer. Então o mundo entende, meus irmãos, que o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, Ele não merece nenhuma distinção ou destaque, né? Nós, povo de Deus, mas nós, povo de Deus, pautado na palavra, nós somos chamados a testemunhar algo diferente.
De nada adianta você cantar aqui dentro dessas 4 paredes, dizendo: acima de todos, acima de tudo, está o Senhor. E ao passar por aquela porta, concordar com o pensamento que está lá fora, de que Deus é igual aos outros deuses, de que não há diferença no evangelho que nós pregamos, de que não há diferença na palavra proclamada. Então nós vemos na Bíblia isso sendo proclamado desde o início, Deus chamando o seu povo, dizendo: vocês são minhas testemunhas, e vocês têm que dizer que não há outro Deus comparado a mim. Não há outro Deus que haja salvação em outro Deus que não seja eu, o Senhor. Então o mundo tem a sua pregação, e a pregação do mundo é: não há diferença de deuses. Mas a pregação da palavra de Deus e do Evangelho diz que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Então devemos levar esta verdade, meus irmãos, além destas 4 paredes, e viver a nossa vida pautada nela, firmada nela, firmada nesse caráter de que nós servimos um Deus, que Ele está acima de tudo. Se Deus é o maior, o que você tem que testemunhar neste mundo? Você tem que chegar lá neste mundo e dizer: não, para não ficar mal com as pessoas, então eu tenho que dizer que Deus é igual ao Deus em D minúsculo, A, B, C. Eu não posso fazer isso. Nós não podemos fazer isso. O mundo briga, e olha que contradição. O mundo briga para saber quem foi o maior jogador da história. Não é isso que a gente vê aí? Quem gosta de futebol? A velha pergunta: quem foi melhor, Pelé ou Maradona? É lógico que nós brasileiros nem precisamos responder, né? Pelé ou Maradona? Aí agora tem uma nova briga: quem é o melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? O mundo quer saber quem foi o melhor jogador, o maior jogador. Eu não sei, mas pautado na Bíblia, eu sei quem é o maior Deus. Pautado na Bíblia, eu sei quem é o Senhor dos senhores. Pautado na Bíblia, eu sei quem é o Rei dos reis. E eu não posso falar de forma diferente. Então Deus chama o seu povo para ser testemunha dele, mas testemunha bem específica, de que Ele é o Deus que está acima de todos, de que Ele é o Senhor. E essa posição destacada de Deus, como aquele que é mais elevado, se deve ao seu poder. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus usa o profeta para lembrar o seu povo que, mesmo vivendo sob uma condição desfavorável, eles podiam confiar que Deus iria agir e trazer livramento. Vamos voltar aqui ao texto, versos 13 e 14. O Senhor diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel: por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Então nós vemos que o nosso fundamento para crer em Deus, testemunhar, crer e proclamar, é que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Israel seria levado para o cativeiro. Deus está usando o profeta, dizendo que o profeta Isaías profetizou no ano 8º antes de Cristo, quase 100 anos antes do cativeiro acontecer, mas Deus já estava preparando aquele povo, dizendo: olha, isso vai acontecer, vocês serão levados para a Babilônia, vocês ficarão cativos lá, mas entenda, vai chegar o tempo que eu vou mandar a minha palavra, em que eu vou dar a minha ordem, eu vou mandar inimigos contra a Babilônia. Olha como Deus é poderoso. Eu vou mandar inimigos contra a Babilônia, e vou fazer mais. Aqueles navios que os caldeus se vangloriavam como os navios mais poderosos para invadir as terras que eles queriam dominar, eu vou fazer com que eles usem esses navios
para fugirem. Então Deus estava mostrando por meio do profeta o seu poder, a sua grandeza. Mas entenda, uma condição desfavorável, uma condição difícil iria acontecer. O cativeiro iria acontecer. O período de tristeza iria acontecer. O período em que Israel seria tirado da sua terra iria acontecer. Então, aqui neste ponto, se torna importante para nós corrigirmos uma visão errada. E essa é uma visão errada que recorrentemente atinge a muitos. A ideia que Deus só pode ser poderoso se impedir que o mal aconteça. Eu diria que esse é um grande obstáculo numa visão correta a respeito de Deus. Numa visão em que nós criamos, quando eu falo nós, seres humanos, de que o homem só pode ter Deus como poderoso se Deus impedir o mal, se Deus não permitir o mal. Mas quando nós lemos na palavra, Deus está dizendo, isso vai acontecer, mas no tempo meu, no tempo determinado por mim, diz o Senhor, essa situação vai ser mudada. Então esta ideia errada nos faz pensar e questionar o seguinte, e essa é uma pergunta que muitos fazem: por que Deus, se ama de fato o seu povo, por que Deus não impede que este povo sofra e seja atacado pelo mal? Essa é uma pergunta mais genérica, mas às vezes ela se torna individual. Quando nós, passando por uma situação particular, nós perguntamos a Deus, por que o Senhor não impediu isso? Por que isso aconteceu na minha vida? Quem já fez essa pergunta para Deus? Eu já fiz. Por que isso aconteceu na minha vida? Isso, quando acontece, nós somos tentados ou encaminhados para uma visão errada, de que Deus só é poderoso se impedisse aquilo de acontecer. Mas quando nós vemos no texto bíblico, Deus está dizendo, isso vai acontecer, mas se o meu povo permanecer fiel, essa situação vai mudar. Eu vou fazer com que inimigos se levantem contra a Babilônia, e essa situação vai mudar. Então, quando nós passamos por essas situações, irmãos, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, ela deve permanecer firme. Mas se você criar razão para confiar em Deus, somente se tudo na tua vida estiver certo, nessas situações, o que vai acontecer com a tua confiança? Ela vai ficar firme ou ela vai ruir? Vai ruir. E é isso que acontece na vida de muitas pessoas, porque querem ter a razão para confiar em Deus se tudo estiver tranquilo, se tudo estiver 100%, se a família estiver perfeita, se a saúde estiver perfeita, se o trabalho estiver perfeito. Mas Deus nos mostra que Ele é o Deus Todo-Poderoso, permitindo que essas coisas aconteçam, porque Ele é poderoso para mudar essas situações. Ele é poderoso para fazer dessas situações coisas que se transformem em bênção na nossa vida. Então, no final aqui do texto, da parte da perícope que nós separamos, no verso 15, o Senhor diz, eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Então nós vemos Deus, por meio do profeta, revelando a forma pela qual Ele queria ser visto pelo seu povo. Um Deus que é Senhor, um Deus que é santo, um Deus que é Criador, um Deus que é Rei. Então essa é a visão que todo crente tem que ter de Deus. Ele é o Senhor do universo, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Rei, Ele é o Santo. E isso também servia, meus irmãos, como um selo para tudo aquilo que o próprio Deus havia falado com o seu povo, Isso a gente pode entender por que Deus faz essa declaração aqui. Essa declaração é como se Deus estivesse assinando o que Ele estava falando. E não é isso que nós fazemos? Quando você quer que uma pessoa
creia em algo que você está falando, né? Geralmente você cria um documento, é isso que a gente vê o tempo todo, né? Surgiu uma declaração do fulano de tal. Aí essa declaração, se tira uma foto, se coloca ela na rede social, e debaixo dessa declaração tem o que, meus irmãos? O que a pessoa faz debaixo dessa declaração? Ela coloca o seu nome e faz o quê? Dá um visto e assina. Então tudo isso que Deus estava falando aqui por meio do profeta, Deus estava assinando essa declaração, dizendo: quem está dizendo isso sou eu, que sou o Senhor, o Criador, o Santo e o Rei. Às vezes, né, e quando nós vemos isso aqui, nós vemos a assinatura de Deus, de um Deus que é Santo, Senhor, Criador e Rei. E às vezes, uma criança que é filha de alguém importante e poderosa, né? Às vezes essa criança com a sua ingenuidade, ela acaba chegando perto de outras pessoas e falando assim: você sabe quem é meu pai? E ela fala isso porque ela tem no seu pai alguém que é poderoso, alguém que é importante. No contexto humano, meus irmãos, isso acontece, isso pode ter suas ressalvas. Mas entenda, no contexto espiritual, nós que somos povo de Deus, nós temos o Deus que é o Deus Todo-Poderoso. Nós temos o Deus que é Senhor do universo. Então o que nós temos que fazer é, com toda a empolgação, com toda a alegria, estarmos anunciando para este mundo: você sabe quem é o meu Pai? Você sabe quem é aquele que cuida de mim? Ele é o Senhor do universo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E era isso que Deus estava querendo que o seu povo fizesse, que o seu povo fosse testemunha, que o seu povo estivesse declarando que Ele é o Deus Altíssimo. E por meio do profeta, Deus está fazendo tudo, meus irmãos, para que o seu povo confie, descanse e prossiga na certeza de quem Ele é. E quando nós vemos o contexto desse texto que foi lido, todo o capítulo 43, se você vê as primeiras partes, olha como essa parte é linda, do início do capítulo 43. Vamos ler. Mas agora, assim diz o Senhor que fez o quê, meus irmãos? Que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti, e os povos pela tua vida. E mais uma vez Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e a juntarei desde o Ocidente. Então Deus manda, Deus chama o seu povo a confiar nele. E nós vemos aqui, nesse contexto, Deus dizendo para o seu povo algumas verdades, e a primeira delas, no verso 1 e no verso 5, não temas. Não temas. Você vai ver isso em toda a Bíblia, irmãos. Essa expressão de Deus chamando o seu povo e dizendo: não temas. O Deus que estará, e Ele também faz essa declaração, que estará ao lado do seu povo. Recentemente as nossas crianças cantaram essa música aqui, baseada nesse texto, né? Eu estou aqui, quando eu estava preparando esse esboço aqui, eu estava ouvindo as vozes das crianças cantando, esse louco. Quem se lembra, né? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus,
Quem pedirá? Eu estou lembrando aqui da voz, né? Quando passares pelas águas, não te afogarão, né? As crianças cantam. Não tema, ó. Para cantar eu não sou muito bom, né? Mas estou lembrando aqui das crianças cantando, aqui, as vozes das crianças. E essa é uma verdade, irmãos. Está na palavra, é uma verdade que nós cantamos. E Deus está aqui dizendo para o seu povo: olha, eu vou estar ao lado de vocês. E Deus diz: olha, quando as muitas águas virem sobre vocês, elas não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, eles não te queimarão. E Deus diz isso, irmãos, por 2 vezes que estará conosco. Às vezes você, quando quer incentivar um amigo, um irmão em Cristo, você manda uma mensagem para ele dizendo assim: olha, pode contar comigo, qualquer coisa, me manda mensagem. Deus está fazendo isso com o seu povo, por 2 vezes. No verso 2, ele diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Verso 5, não temas. E Deus mais uma vez diz o que, meus irmãos? Eu sou contigo. E entre todas essas declarações maravilhosas que Deus faz de ser conosco, a declaração de não temermos qualquer situação que possa acontecer, a declaração mais preciosa de todas está aqui no verso 4, quando ele diz: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra. E Deus faz essa declaração. Que declaração, meus irmãos? Eu te amei. Então, Israel, mesmo passando por momentos difíceis, podia prosseguir. Mesmo no cativeiro, podia prosseguir. Mesmo sendo levado por Nabucodonosor, podia prosseguir. Mesmo tendo seus jovens sendo saqueados, sequestrados para servirem nos palácios babilônicos, Israel podia prosseguir. E a pergunta é: podia prosseguir como, pastor? Podia prosseguir confiando no caráter de Deus, em quem Deus é. Porque Israel saberia que Deus, no seu momento certo, iria mudar aquela situação. E é a mesma coisa hoje, irmãos. Quando nós confiamos em Deus, pautado no caráter de Deus, uma situação difícil pode acontecer, lutas podem acontecer. E certamente em 2026, elas irão acontecer. Coisas difíceis, coisas que vão testar a nossa fé, coisas que vão tentar nos desanimar. Mas se você estiver firmado no caráter de Deus, eu te digo, no final de 2026, você vai estar aqui neste lugar. No final de 2027, você estará aqui neste lugar. Até o final da tua vida, você estará aqui neste lugar. Então, se Israel não tinha razões para desconfiar do caráter de Deus, muito menos nós. Deus estava ali declarando o seu amor, Deus estava declarando o seu cuidado, Deus estava declarando a sua presença constante com o povo. Então Israel não tinha razões para desconfiar de Deus. E se tratando de nós, muito menos. Nós não temos razões para desconfiar de Deus. Pois a maior demonstração do amor de Deus, a maior demonstração da escolha de Deus por nós, a maior demonstração da sua presença ao nosso lado, já nos foi dada na pessoa e na obra graciosa de Cristo Jesus. Se Deus poderia estar mais presente neste mundo, Deus esteve, quando se encarnou e se tornou homem para habitar entre nós. Então, por meio do profeta, Deus mostra a sua escolha por Israel,
baseado não em iniciativas, né, que estavam em Israel, ou coisas que estavam em Israel. O texto diz que Deus diz assim: olha, eu te escolhi, eu te remi. Mas Deus fez isso não por coisas que estavam em Israel, mas por iniciativa que estavam no próprio Deus. Da mesma forma, o Evangelho da Graça nos mostra, de forma mais sublime ainda, que nós fomos remidos. E remir, o termo remir significa comprar. Nós fomos comprados. O texto diz, né, Deus dizendo assim: olha, por ti eu dei o Egito para te resgatar. Mas quando nós olhamos para a cruz, Deus nos deu aquilo que tinha de mais precioso, seu próprio Filho. Então, para nos comprar, Ele nos comprou através do precioso sangue de Jesus. Não havia mérito nenhum em nós para esta remissão, este pagamento. Foi o livre amor, a livre escolha, a livre soberania de Deus. Também nos mostra que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo por esta soberania de Deus. E que fomos chamados por meio da pregação poderosa do Evangelho, para nos render a Ele e sermos sempre do Senhor. Então o Evangelho nos mostra, se quando a gente olha para o Velho Testamento, e ficamos encantados com isso que Deus fez pelo seu povo, quando nós olhamos para a cruz, o nosso encantamento tem que ser maior ainda. A sublimidade do seu amor, a sublimidade da sua escolha, a sublimidade da sua salvação. Hoje, meus irmãos, nós, a igreja de Deus, nós somos aqueles que precisam testemunhar neste mundo. O texto diz que Deus chamou Israel e disse: vós sois as minhas testemunhas. Mas Deus está dizendo para a igreja nesta noite: vós sois as minhas testemunhas. Deus nos chama a sermos testemunhas neste mundo. Testemunha de quê, pastor? Testemunha da sua grandeza, testemunha da firmeza e da lealdade do seu amor por nós, testemunhas, né, da garantia que temos, que Ele estará conosco em todas as situações que passarmos, pelas águas, pelo fogo da provação. Sim, Ele será a nossa garantia em todo o tempo. Então eu pergunto aos irmãos: podemos confiar em Deus em 2026? Podemos confiar em Deus em 2026, meus irmãos? Eu prego isso nesta noite, porque não tenho dúvida disso. Eu prego isso nesta noite, porque esse ano vai se completar 40 anos que eu tenho feito isso na minha vida, prosseguindo ano após ano, confiando no Senhor. Alguns anos com mais facilidade, outros anos nem tanto, mas firmado no caráter de Deus, eu tenho prosseguido todos os anos da minha vida. Não somente eu, mas a maioria dos irmãos aqui. Então a pregação nesta noite, ela tem essa finalidade. Você que entrou aqui, e talvez tenha passado um ano, onde muitas coisas difíceis aconteceram na tua vida, alguém pode dizer assim: pastor, se eu pudesse apagar, eu apagaria o ano de 2025. Apagaria o ano de 2024 também junto. Apagaria, né, esses 3 últimos anos. Mas você que entrou aqui pensando isso, esta mensagem é para te preparar e te fazer avançar em 2026, confiando e confiando em Deus. É isso que Deus nos chama, para entrarmos em 2026 confiando e confiando no Deus que nos remiu, nos escolheu, e no Deus que disse por meio do profeta e disse também por meio do seu Filho, né, Cristo Jesus: eu estarei contigo nas muitas águas, ou nos momentos em que as chamas estiverem ardendo na tua vida. Então eu entro em 2026 com essa resolução no meu coração: eu tenho uma razão preciosa para confiar em Deus. Eu confio em Deus pelo seu caráter.
Então falemos como o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, olha que como que era o raciocínio precioso do apóstolo Paulo. Ele disse o seguinte: se Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós. Aí Paulo faz a pergunta: será que ele não nos dará com ele todas as coisas que precisamos? É um raciocínio maravilhoso. Irmãos, Deus entregou o que tinha de mais precioso para nós, o seu próprio filho. Então, nesta jornada que nós vamos empreender em 2026, eu não tenho dúvida, nós podemos confiar nesse Deus. Quem pode dizer comigo: eu posso confiar nesse Deus? Posso confiar nesse Deus pelo seu caráter, por aquilo que Ele é. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador deste universo. E Ele tem declarado na sua palavra: não temas, eu estarei contigo, seja em qualquer situação que você estiver passando. Então vamos orar, meus irmãos, vamos clamar a esse Deus e pedir que esse ano de 2026, nós não sabemos o que nos espera, o que vai acontecer. O meu desejo, como pastor dos irmãos, é que somente aconteça coisas boas. Mas eu sei que nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Mas o que eu posso dizer aos irmãos aqui, sejam em coisas boas ou difíceis, essa é a promessa de Deus para nós. Ele estará conosco, nas muitas águas, no fogo das provações, nos perigos, nas lutas. Ele está dizendo: não temas, eu serei contigo. Então vamos nos colocar de pé, e vamos orar ao Senhor, e vamos pedir a Deus, que essa verdade bíblica, que essa verdade cantada pelas nossas crianças, aqui recentemente, essa verdade alimente a nossa vida. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Não temas, ó Israel, eu sou contigo. Não temas, ó igreja, diz o Senhor, eu sou contigo. Então vamos orar, meus irmãos, feche os teus olhos, e você que tem motivos para agradecer a Deus, comece a glorificar o Senhor, comece a bendizer o Senhor, renove a tua confiança no Senhor, renove o teu voto com Deus nesta noite, dizendo: Senhor, eu vou, ó Deus, prosseguir, eu vou caminhar, ó Deus, por este ano de 2026 todo, firmado nesta certeza, Pai. Esta é a confiança, esta é a razão para eu entrar em 2026 confiando em Ti, Pai. Ó Deus, no Teu caráter, naquilo que o Senhor é. Nós somos testemunhas disso, Senhor. Muitos de nós testemunhas há tantos anos, de tantas coisas que o Senhor tem feito, de tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem operado. O Senhor tem nos sustentado ao longo da nossa jornada, Pai. Tantos irmãos e irmãs que estão aqui e que podem dizer: eu já provei isso, eu sou testemunha disso, sim. Eu já passei por muitos momentos em que as águas tentaram me afogar, eu já passei por tantos momentos que o fogo tentou me consumir, mas o Senhor esteve comigo, o Senhor me sustentou, o Senhor me renovou. Senhor, e por termos provado e vivido estas coisas, nós queremos ser testemunhas do Senhor neste mundo, não aceitando esta pregação que é feita lá fora, que todos os deuses são iguais, que todas as religiões são iguais. Não, nós cantamos aqui dentro e também queremos proclamar lá fora, meu Pai, que não há outro como Tu, só Tu és Deus, Tu és o maior, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que escolheu uma nação, o Deus que escolheu um povo, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva, que é a igreja, para ser Tua, Senhor. E por meio desta igreja, por meio desta nação santa, o Senhor provar que é o Deus que sustenta, é o Deus que redime, é o Deus que salva, é o Deus que guarda, sim, Pai.
E que privilégio nós temos, Senhor, de fazer parte deste povo que o Senhor escolheu amar, guardar, salvar e sustentar, Pai. Que assim aconteça na vida de todos nós, ao longo deste ano de 2026, no nome santo de Jesus. E aqueles que confiam nisso, dê um glória a Deus. Vamos dar um louvor de palmas ao Senhor. Vamos declarar: Senhor, eu confio em Ti, eu creio em Ti, eu espero em Ti, Pai. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Então nós começamos o ano trazendo essa verdade ao coração dos irmãos. Temos razões para confiar em Deus em 2026. A primeira delas é essa: sim, porque Ele é um Deus que se revela no seu caráter. O Deus Todo-Poderoso, que nos escolheu e nos chamou para andarmos ao seu lado. Nós vamos fazer a oração final, lembrando aos irmãos que amanhã nós temos um compromisso. Amém? Amanhã começa a nossa jornada de oração. Então, 7h30, todos nós vamos estar aqui. Segunda coisa que eu quero lembrar aos irmãos, nossos irmãos, os homens, por favor, ajudem a trazermos o material, as cadeiras que estão numa sala lá em cima, para trazermos aqui para o nosso auditório. Então, todos os homens, por favor, aqueles que puderem ajudar, esteja cooperando nisso. Levante as suas mãos agora. Amado Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por termos chegado ao final